ler apenas um versículo em Provérbios 31, depois passamos para Romanos 16. Portanto, vamos ler Provérbios 31, mas depois passamos para Romanos capítulo 16. E diz assim, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Queria pegar aqui neste verbo, desculpem, nesta expressão aqui de Provérbios 31, fala sobre a mulher virtuosa e depois diz o seu valor. O seu valor muito excede ao de rubis. O seu valor. Ontem foi celebrado o Dia Internacional da Mulher e hoje gostava que tivéssemos uma reflexão sobre a mulher que é de verdadeiro valor para Deus. Porque diz aqui o seu valor. É o que Deus diz aqui sobre a mulher. E por isso vamos passar para Romanos capítulo 16. Neste capítulo 16 desta carta, é uma das principais cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E no capítulo 16, ele termina esta carta à igreja em Roma, aos crentes em Roma, termina com saudações, termina com recomendações e despedidas aqui a diversos grupos de pessoas daquela igreja em Roma. E o que é surpreendente é que Paulo, no final desta carta, nas saudações finais, nas despedidas, ele refere aqui um grande número de mulheres e mostra o valor delas, e o facto dele aqui mencionar um grande número de mulheres também indica o valor da mulher e a sua importância na igreja local e no reino de Deus. E vamos ver aqui, nas referências que o apóstolo Paulo faz, vamos ver a mulher no verdadeiro valor que Deus lhe dá, que marca elas deixaram, que testemunho evidenciou cada uma delas e o que é que distinguiu estas mulheres para sempre. Porque elas são aqui mencionadas há 2000 anos e por isso encontramos aqui as marcas que elas deixaram, o seu testemunho, aquilo que as distinguiu, e ao longo destes 2000 anos que tem esta carta, elas têm sido referidas na Igreja de Jesus no mundo. Versículos 1 e 2 diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Ele diz porquê? Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. A primeira mulher que Paulo aqui refere chama-se Febe, e o que é que ele fala dela? Chama de nossa irmã, é irmã na fé e tem também um papel muito ativo na igreja. Diz que ela serve na igreja que está em Cencreia. Era conhecida na igreja em Roma e também nesta igreja, nesta localidade. Diz que ela trabalha na obra de Cristo, na obra do Evangelho. Portanto, Paulo apresenta Febe à igreja de Roma e diz à igreja: recebam bem, recebam convenientemente Febe. Pede que sejam hospitaleiros no Senhor para com ela, dizendo ela também, aquilo que a distingue é que ela também é hospitaleira, muito hospitaleira.
Portanto, esta mulher era crente em Jesus, tinham a mesma fé no Senhor Salvador, e Paulo pede que, diz mais, ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. São mandamentos e referências para nós hoje também. Versículos 3 até 5, temos um casal, Priscila e Áquila. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Este era um casal muito cooperador de Paulo no campo missionário e no discipulado. Vejam que Paulo aqui refere-se a eles como meus cooperadores em Cristo. Pelo livro de Atos, sabemos que este casal conheceu Paulo pela primeira vez na cidade de Corinto, onde depois foi fundada uma igreja, e juntaram-se o casal e Paulo porque tinham a mesma profissão de trabalhar em artigos de couro, artigos de pele, fazer tendas. A dedicação deles à obra de Cristo chegou a um ponto tão alto que também pode ser considerado crítico. Diz aqui, pela minha vida expuseram as suas cabeças. Sabemos que Paulo foi muitas vezes perseguido, maltratado e teve que escapar para salvar a sua própria vida, e este casal foram tão zelosos para com Paulo que expuseram a vida deles, este casal, para salvarem Paulo. Nós não sabemos aquilo que aconteceu, não está referido, mas foram de um grande auxílio para Paulo, nas muitas perseguições e aflições que este teve por causa do testemunho do Evangelho e missionário. Este casal era muito conhecido nas igrejas naquele tempo, estavam sempre juntos nas várias viagens que faziam no serviço da obra de Deus. E o versículo 5 diz que eles mesmos tinham na sua casa uma igreja, a igreja que está em sua casa. E aqui o nome de Priscila, nas várias referências que há a este casal, o nome da esposa aparece, na maior parte das vezes, em primeiro lugar, o que mostra a distinção e, se calhar, o maior relevo desta mulher, Priscila. Depois temos versículo 6, outra mulher, vejam, Maria. Saudai a Maria que trabalhou muito por nós. Não sabemos nada mais sobre esta Maria, não sabemos quem é, mas também era muito conhecida, porque Paulo diz, saudai a Maria, e já sabiam quem era, porque Paulo usou apenas este nome. Mas Paulo salienta aqui o quê? Trabalhou muito por nós. Ela recebe aqui estas palavras de destaque e de louvor. Era uma mulher crente, mas de esforço constante, fidelidade, num mundo hostil e governado, como sabem, naquele tempo, por homens. Ela ajudou muito no progresso do Evangelho, auxiliou e serviu os missionários, porque Paulo diz aqui, trabalhou muito por nós. Ele não disse, trabalhou muito para mim, apóstolo. Trabalhou para o apóstolo e também para os muitos colaboradores que Paulo tinha, como sabemos, nas cartas que ele escreve, aqueles que acompanhavam Paulo, Timóteo, Tito e tantos outros. E Paulo diz, ela trabalhou muito por nós, pela causa do Evangelho. Espalhou as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Maria. Versículo 7. Júnia. Saudai a Andrónico e a Júnias, meus parentes, meus cooperadores na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Temos aqui mais
duas referências, parentes de Paulo e muito respeitados pelos apóstolos. Diz, distinguiram-se no seio dos apóstolos, o seu trabalho, o seu contributo. Sabemos que os apóstolos são distintos, mas diz que estes aqui, Andrónico e Júnias, distinguiram-se na sua dedicação, eram crentes com uma presença única. Distinguiram-se porque Cristo reinava nas suas vidas, o seu amor por Jesus era grande. E eram dos primeiros crentes em Jesus. Vejam, Paulo diz que eles eram crentes antes mesmo de Paulo ser crente. Talvez tivessem conhecido o Evangelho no dia de Pentecostes, ou pelo evangelismo feito por aqueles que, como sabemos, em Jerusalém foram perseguidos e saíram e depois espalharam a palavra de Deus, nessa dispersão. Ao longo dos anos, temos aqui esta Júnia, que permaneceu firme e fiel na fé, respeitada e dedicada. Depois, no versículo 12, temos mais duas mulheres. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Os nomes delas significam deleitável e dedicada. Talvez fossem irmãs gêmeas, não sabemos. Mas Paulo realça aqui também, vejam, mais uma referência a serviço na Igreja do Senhor, as quais trabalham, continuam a ser dedicadas, servem a Cristo naquilo que for necessário na Igreja. E elas são aqui referidas e elogiadas porque se distinguiram nesse serviço a Jesus, na Igreja, pelo seu zelo, pela sua dedicação e labor. Versículo 12 temos outra. Vejam, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Muito trabalhou no Senhor. Paulo diz que esta mulher é amada. Saudai a amada. Ela é aqui distinguida pelo seu amor, por ser uma pessoa amorosa, carinhosa, pela sua simpatia e porque deixava laços de amor à sua volta. Por isso, Paulo é o que ele refere, é uma pessoa amada. Depois temos, versículo 13, outra mulher, a mãe de Rufo. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. É uma mulher muito afetiva para Paulo, quase que mesmo maternal, vejam. Ela deve ter estimado muito Paulo como apóstolo de Cristo e missionário, e por isso Paulo refere-a aqui como se ela fosse sua própria mãe. Agiu como uma mãe para Paulo. No versículo 15 temos outras mulheres, saudai a Filólogo e a Júlia, outra referência, a Nereu e sua irmã de Nereu, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Temos aqui estas três mulheres que merecem o destaque de Paulo entre a igreja em Roma. Júlia, a irmã de Nereu e Olimpas. Os versículos 17 e 18 referem aqui, vejam o que diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. O que Paulo aqui nos quer mostrar é que estas mulheres eram o contrário disto que ele diz aqui, deste alerta. Estas mulheres eram zelosas, eram fiéis no seu testemunho, fiéis na palavra, fiéis na doutrina,
E Paulo lança aqui o alerta, olha, cuidado com o oposto daquilo que eu tenho estado a referir aqui. E o versículo 9 destaca, o 19, desculpem, quanto à vossa diligência, é ela conhecida de todos. Desculpem, isso. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. É o que Paulo está a dizer destas pessoas, que na maioria são mulheres. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Em conclusão, irmãos, temos aqui a mulher, como diz lá em Provérbios, a mulher no seu verdadeiro valor para Deus. E eu concluo com Provérbios 31:30, que diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A mulher que teme ao Senhor é essa mulher que tem valor para Deus. Que Deus abençoe as mulheres, abençoe as irmãs em Cristo e que estes exemplos que Paulo deixa aqui neste último capítulo de Romanos seja também um incentivo para todas as mulheres no seu verdadeiro valor para Deus. Amém.